Bem, meus queridos, então vamos continuar aqui com São Tomás de Aquino, né? Dentro da obra de São Tomás de Aquino, uma coisa que chama a atenção, assim como em relação a Santo Agostinho, é como nesse filósofo se dá a relação entre fé e razão, né? Os dois filósofos, tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino, eles se preocupam em como é que vai se dar essa relação entre fé e razão, né? É um objeto em comum da filosofia, só que tratado de maneira diferente. Aqui em São Tomás de Aquino, a gente parte de alguns aspectos da obra dele, né? Que a gente vê como é que se dá essa relação entre fé e razão. Primeiramente, para a filosofia de São Tomás de Aquino, para se entender o homem e o mundo, a natureza de forma geral, todos os aspectos da vida, se parte de um objeto. Que objeto é esse? Deus. Deus vai ser o objeto primordial da investigação filosófica de São Tomás de Aquino. A partir dele, né, é que a gente vai começar a buscar o entendimento acerca do homem, da vida e do mundo. Ele é o objeto, então, principal da investigação da filosofia. E aí, para então a gente partir para a compreensão do homem e do mundo, a gente parte como objeto primordial de Deus. E aí, pessoal, a gente também tem que ter em mente que razão e fé, elas são, dentro de São Tomás de Aquino, aspectos conciliáveis, ou seja, eles permanecem de modo harmônico. Há uma harmonia entre razão e fé, né? Não são antagônicos. Santo Agostinho já mencionava isso. São Tomás de Aquino aqui também vai nesse sentido, de que razão e fé são conciliáveis. Mas São Tomás de Aquino ele tem um aspecto peculiar que vai diferir de Santo Agostinho, né? Para ele, São Tomás de Aquino, a razão vai preparar a fé, ou seja, a razão vai dar subsídio para a fé, vai ser um fundamento, um apoio para a fé, essa razão. Isso é importante por quê? Porque aqui em São Tomás de Aquino, né, a razão, e aí quando eu falo de razão, eu falo de filosofia, eu vou pensar essa filosofia com certa autonomia, né? Apesar de que, como eu já havia falado em aulas anteriores, aqui a razão ela vai estar em um patamar abaixo da teologia, né? De Deus, do pensamento cristão de modo geral. Mas ela vai estar um pouco acima do que Santo Agostinho pensava, né? Ela vai estar ali quase perto, ela vai ter essa autonomia, mas ainda assim ela vai estar sendo subjugada a essa fé. Mas essa razão aqui, ela vai preparar, né? Ela vai ser esse degrau para que eu consiga alcançar o entendimento e fundamentar essa fé. É interessante também fazer esse parêntese, né? Quando eu trabalho essa relação entre fé e razão com São Tomás de Aquino, faz a diferença também do que é filosofia e do que é teologia, né? E do que cada uma se propõe. Para São Tomás de Aquino, desculpa, eu sempre quero falar Santo Agostinho, mas para São Tomás de Aquino, a filosofia ela vai ser um, um, um tipo de estudo, uma matéria que vai oferecer conhecimentos imperfeitos, enquanto a teologia vai ser o tipo de conhecimento, o tipo de estudo, o tipo de matéria que vai esclarecer de forma ampla, né? E aí, mais uma vez, como a gente tem essa relação entre fé e razão, né? A teologia e aí, consequentemente, a fé, ela vai melhorar essa razão, ela vai ser o aprimoramento dessa razão, né? Quando eu falo que a filosofia ela oferece conhecimentos imperfeitos, não quer dizer que ela ofereça conhecimentos falsos, né? Quando eu falo que algo é imperfeito, eu falo que falta alguma coisa a esse algo, né? Falta algo dentro aí, por ser imperfeito. Há uma brecha, não é que não seja mentira, o conhecimento seja mentiroso ou falso,
mas na verdade ele não consegue ser completo, por isso que ele é imperfeito. O conhecimento completo, né, e portanto perfeito, amplo, vai ser o conhecimento teológico, vai ser o conhecimento embasado na fé. Então, São Tomás de Aquino vê essa relação, percebe que a filosofia e, portanto, a razão é falha, imperfeita, porém não é mentirosa, mas para se alcançar uma amplitude da verdade do conhecimento, na verdade, a fé vai ser a base para isso. Daí porque a teologia ser um tipo de conhecimento esclarecedor, né? Então, dito isto, para São Tomás de Aquino, a teologia vai corrigir a filosofia, né? Há de se perceber isso, e também aqui a filosofia vai ter certa autonomia. E em síntese, a relação entre fé e razão para São Tomás de Aquino vai ser uma relação harmônica, ou seja, fé e razão são conciliáveis, elas conseguem conviver juntas, uma não exclui a outra, uma não é antagônica à outra. Na verdade, elas se completam, né? A razão permite eu aumentar minha fé e minha fé permite eu também expandir minha razão. Isso para São Tomás de Aquino. Bem, pessoal, aí no quinto slide do material de vocês, eu fiz um pequeno infográfico, né? Que traz essa relação entre fé e razão, e como essa relação entre fé e razão ela se deu com São Tomás de Aquino, né? Nessa construção do que ele vai chamar de teologia segura, né? Onde eu vou conseguir unir a razão e a fé, né? De modo que uma complemente a outra e traga certa segurança à minha argumentação dentro aqui do cristianismo. O que São Tomás, aliás, desculpa mais uma vez, o que São Tomás de Aquino vai fazer aqui, né? No infográfico tem aí, né? Os pagãos e a teologia, ou seja, o que eram os povos pagãos, né? São aqueles povos que não acreditavam no cristianismo, né? Não seguiam o cristianismo, melhor dizendo, não acreditavam em Cristo, não acreditavam no Deus deu. E aí acreditavam em outros deuses. Eles utilizavam fundamentalmente o que é a razão, e daí porque a setinha apontada para a razão. E a teologia, né, aqueles que seguiam o cristianismo, também acreditavam na razão, ou seja, eles tinham como ponto em comum a época aqui de São Tomás de Aquino a utilização da razão. Então esse era o ponto comum entre aqueles que acreditavam e seguiam o cristianismo e aqueles que não acreditavam e não seguiam o cristianismo. Então era essa razão, né? O que os cristãos tinham de diferente, né? A fé. E aí, qual vai ser a estratégia de São Tomás de Aquino e aquilo também que Santo Agostinho vai iniciar fazendo? É utilizar esse ponto em comum, né, dos pagãos, daqueles que não acreditavam na doutrina cristã e pegar a partir dessa razão, inserir pontos de fé, né, discussões de fé, ou seja, introduzir na filosofia e aqui na razão aspectos da dogmática cristã, ou seja, aspectos da Bíblia, aspectos sobre Deus. E aí por isso que a gente fala, né, quando a gente fala que Santo Agostinho cristianizou Platão, né, ou então São Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles, ou seja, ele vai pegar essa razão que é comum entre eles, cristãos e os pagãos, aqueles que não acreditavam em Cristo, e a partir desse ponto comum que é a razão, e aí a partir desses filósofos, então, que são expoentes dessa razão, vai trazer aspectos de Cristo e tentar conciliá-los, né? Então, essa relação entre fé e razão aqui de São Tomás de Aquino e também lá em Santo Agostinho vai utilizar essa estratégia, né? Pegar essa razão que é comum entre ambos os povos que acreditam ou não acreditam em Cristo e trazer aspectos da fé, ou seja, trazer ali para esse ponto em comum, né, que vai ser a filosofia, trazer esses aspectos da cristandade, das discussões de Cristo e da fé cristã de modo geral.
né? Então essa relação entre fé e razão vai se estabelecer desse modo. E por fim, pessoal, um último aspecto importante que a gente traz para vocês dentro dessa discussão de São Tomás de Aquino, né, que está lá no texto que eu passei para vocês, que é o pensamento educacional de São Tomás de Aquino como consequência de sua teologia e de sua filosofia. Nesse texto aí vai ter um importante aspecto de como é que São Tomás de Aquino vai cristianizar o pensamento aristotélico, ou seja, ele vai adaptar o pensamento de Aristóteles à filosofia cristã, né? Ou aos ensinamentos de Cristo, de modo geral. E aí, o que ele vai fazer? Que eu trouxe aí no último slide para vocês, e o último comentário da aula de hoje, né? Ele vai justamente explicar a existência de Deus através de argumentos utilizados por Aristóteles, né? Fazer uma adaptação dos argumentos de Aristóteles, a qual ele vai chamar de 5 vias, ou os 5 caminhos que a razão pode percorrer para concluir que, de fato, há a existência de Deus, né? Esses 5 caminhos são 5 argumentos, né? A qual São Tomás de Aquino vai adaptar do pensamento aristotélico e vai aplicar nessa discussão da filosofia cristã para, de certo modo, provar a existência de Deus. Os argumentos são o argumento do primeiro motor, o argumento da primeira causa eficiente, o argumento da existência necessária, melhor dizendo, o argumento pelos graus de ser e o argumento do governador supremo das coisas. Bem, o que quer dizer cada argumento desse, pessoal? O primeiro argumento que São Tomás de Aquino utiliza de forma adaptativa ao pensamento aristotélico para explicar a existência de Deus é dizer que o seguinte: há um primeiro motor de tudo, ou seja, se tudo aquilo que existe é movido por algo, né, necessariamente haverá um primeiro motor a mover o restante das coisas, né? Se tudo que existe se move e se move por conta de um motor, de uma força motriz, há necessariamente algo que vai mover essa vida já existente na Terra. E esse motor primeiro, São Tomás de Aquino vai dizer que é Deus, né? Então, o argumento do primeiro motor é dizer que Deus é essa força motriz, né? Essa ação, força sobrenatural que vai permitir que as coisas se movam, né? Entender esse mover como vida, né? Permitir que as coisas vivam ou tenham vida, né? Porque só se move aquilo que tem vida. Então, o argumento do primeiro motor é isso, é dizer que um primeiro ser com vida vai gerar outras vidas, ou seja, vai movimentar outras vidas. O argumento da primeira causa eficiente é parecido com esse argumento do primeiro motor, né? Ele vai dizer o quê? Se tudo que existe tem sua causa eficiente, isto é, aquilo que lhe proporcionou existência imediata, necessariamente haverá uma causa eficiente que, em última instância, seja responsável por tudo aquilo que existe. Esse argumento quer dizer, basicamente, ou de forma semelhante, o que quer dizer o argumento do primeiro motor. Ou seja, se há uma causa eficiente, né, há várias causas eficientes na Terra, né? Digamos, uma mãe é uma causa eficiente para dar à luz a um filho, né? Ela que vai ser a causa eficiente para dar à luz ao filho, dar a vida a um filho. Porém, antes dessa mãe existir, houve uma outra causa eficiente, ou seja, a mãe dessa mãe, né? E, consequentemente, houve outra causa eficiente, que é a mãe da mãe, e, consequentemente, outra. E, no final das contas, há uma causa eficiente maior. Quem é essa causa eficiente maior, né, que vai dar vida, né, da qual vai se partir todas as vidas, é, como São Tomás de Aquino diz, Deus, né? E aí, o terceiro argumento que ele vai utilizar para concluir a existência de Deus, né, é o argumento da existência necessária. O que diz esse argumento? É tudo aquilo que existe poderia ou não existir. Uma vez existindo, significa então necessariamente que existe algo. Pois se não existisse esse ser necessário,
nada mais existiria. Esse ser necessário, portanto, só pode ser Deus. Ou seja, se tudo tem uma necessidade de existir, há necessariamente um ser que causa essa necessidade. E esse ser é um ser primeiro, né? Que vai dar vida aos outros seres, né? E que vai dar necessidade à existência desses seres. E esse ser primeiro vai ser quem? Vai ser Deus, né? Então esse é o terceiro argumento que São Tomás de Aquino vai utilizar em sua filosofia para que ele possa deduzir a existência de Deus. O quarto argumento é o argumento pelos graus de ser, né? É um argumento aí de hierarquia. Ele fala o seguinte: existe um ser que esteja no topo da hierarquia com o máximo de ser, de perfeição e de perenidade. Esse ser, portanto, só pode ser Deus, né? Ou seja, ele vai perceber que na ordem natural das coisas há uma hierarquia, né? Aonde lá mais embaixo tem alguém de pouca importância, aí vai aumentando a importância dos status, né? Tudo na vida tem essa hierarquia. E se tudo na vida tem essa hierarquia, né, de importância, de existência, de valor de existência, o ser que tem o mais alto grau de valor, né, ou mais alto grau de existência vai ser, no caso, Deus. Portanto, ele existe. Deve existir um ser de mais alta existência, e esse ser de mais alta existência vai ser Deus na concepção de São Tomás de Aquino, né? E aí, o quinto e último argumento, né, que ele vai, mais uma vez lembrando, adaptar do pensamento aristotélico para, de certa modo, ou de certa forma, concluir a existência de Deus, vai se parecer com esse quarto argumento, né? Vai ser o seguinte: o argumento do governador supremo das coisas, né? O que ele diz nisso? Se a totalidade dos seres obedece a um governo, ou seja, a uma ordem, é preciso que haja um ser responsável por ele. Esse ser, portanto, só pode ser Deus. O que quer dizer isso? Se, de modo geral, todos os seres obedecem a uma ordem ou a um governo, né? Se a gente vive baseado na obediência a algo ou a alguém, a totalidade dessa ordem necessariamente vai ser Deus. Então, a partir desses cinco argumentos, né, expostos lá na Suma Teológica, São Tomás de Aquino, ele vai percorrer para, de certo modo, provar a partir da razão essa existência de Deus. Pessoal, em síntese, é isso. O pensamento de São Tomás de Aquino, né? A obra dele é vasta, é enorme. Não poderia aqui conseguir, nesse pouco tempo de aula, explanar tudo sobre ele. Mas o que nos importa aqui é perceber como ele faz essa relação, né, entre fé e razão, né, de que modo ele consegue fazer essa relação e o contexto em que ele viveu e a importância dele diante dos estudos filosóficos. Foi o que intencionou essa aula, o objetivo primordial dessa aula. Então eu peço que vocês leiam o texto, né? Vou disponibilizar também os slides para vocês acompanharem, né? São aí 6 slides para vocês acompanharem a aula de hoje. Então, bons estudos. Vão lá no fórum, comentem no fórum, no ambiente virtual, participem das aulas. É bastante importante. Até a próxima.